Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar agora o estudo da teoria dos números, claro, envolvendo números primos e a teoria fundamental da aritmética. Pessoal, aulas 26 e 27 do setor A. Pessoal, primeiro vamos lembrar o que são números primos. Pela definição, o número é chamado de primo somente se este número tem 4 e apenas 4 divisores distintos, né? Aí você fala, mas professor, nós aprendemos a vida toda que o número primo, na verdade, ele tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Só que neste conceito, pessoal, nós estamos considerando também aqueles divisores que são negativos, ou seja, que são opostos dos divisores positivos. Por definição, eu chamo de número primo todo número que tem 4 e apenas 4 divisores distintos. É claro que também considerando os números que são negativos, que é 1, ele mesmo, menos 1 e o negativo dele mesmo. Pessoal, só lembrando que nós não vamos aqui considerar o número 0 e o número 1, tá? Nós não vamos estudar neste momento a classificação do 0 e nem a classificação do 1, tá? Porque esses números 0 e 1, eles não se enquadram nem em número primo, nem também em número composto. Eles são números especiais que nós vamos estudá-los, né, um pouco mais à frente. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar agora uma definição tranquila para o número primo se eu fosse considerar somente números naturais, né? Eu posso considerar apenas números naturais, dizendo que eles possuem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Mas aqui nós estamos também considerando, pessoal, os números que são negativos, tá? Vamos dar um exemplo aqui de alguns números primos, tá? Eu tenho o número 3, que é um número primo. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 11, que também é um número primo. Eu tenho o número 17, que também é um número primo. E é claro, pessoal, considerando também os negativos, né? O menos 3, que também é primo, o menos 11, o menos 17, né? Que também são considerados aqui números primos. Esses aqui são alguns exemplos, tá? Que nós vimos aqui de números primos. Números que possuem 4 e somente 4 divisores, né? Por exemplo, vamos achar os divisores do número primo 3. Né? A gente sabe que todo número primo ele possui 2 divisores naturais. Quais são os divisores? Os divisores naturais que ele possui é 1 e ele mesmo. Mas acontece que nós também consideramos como divisor de 3 o menos 1 e também o menos 3. Né? Se eu pego 3 e divido por menos 1, também vai dar um resultado que não sobra resto. E se eu pegar o 3 e dividir por menos 3, também será um resultado que não sobra resto. Daí, pessoal, a definição que um número primo ele possui 4 e apenas 4 divisores, que é 1, ele mesmo, o próprio primo, o menos 1 e o menos primo, tá? Que é o oposto do número que está aqui em questão. Tá, pessoal? Então, aqui nós vimos aí o porquê que consideramos 4 divisores distintos aí de um número primo, tá? Assim como, por exemplo, os divisores de 17, tá? Nós também vamos considerar os números 1 e o 17 como números naturais. E o menos 1 e o menos 17 aí
como números inteiros. Tá? Então, todos aqui são números que são divisores de 17. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos então aqui para a próxima tela. Pessoal, vamos lá. O número primo, ele é um número natural, tá? Agora, nós estamos considerando somente os números positivos, tá? Por isso que eu quis colocar essa definição aqui, porque muitos livros ainda tratam essa definição como única. O número primo é um número natural, tá? Mas agora nós estamos considerando um número natural. Então, nós não estamos considerando os números negativos. Diferente de 0 e 1, lembrando, tá? Que o 0 e 1 não estamos considerando, porque ele não é primo e nem também composto, que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Quando nós consideramos o número primo um divisor natural, melhor, um número natural, nós vamos considerá-lo que tem apenas 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, pessoal. Vamos lembrar quem são os primeiros números primos? Nós temos o número primo 2, que inclusive é o único número par que é primo, né? São os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e infinitamente. Pessoal, lembrando que quanto mais aumenta o valor do número, mais difícil fica para saber se ele é ou não primo. Uma vez que os números primos são infinitos, quanto mais distante esse número fica do primeiro primo, mais complicado fica para nós acharmos esse número primo, pessoal. Mas vamos imaginar então o seguinte. Observe que 2, 3, 5, 7, um está próximo ao outro. Tá? Aqui já está diminuindo, 13, 17, 19. Pessoal, conforme vai aumentando o número, mais distância entre os números primos também vai haver. Ou seja, eles vão ficar cada vez mais distantes um do outro, né? A ponto de realmente termos dúvidas para saber se um número é ou não é primo, tá? Por isso que a gente vai usar algumas técnicas, algumas já estudadas no fundamental e outras através aí do teorema fundamental da aritmética, né? Que é um teorema que vai mostrar aí uma maneira de nós encontrarmos aí também se um número é ou não é primo. Pessoal, vamos aqui por definição, é bem interessante. Existem infinitos números primos, tá? Então, olha, isso aqui é algo que vocês não podem esquecer, que o conjunto dos números primos, ele é infinito, tá? Porque existem infinitos números primos. Beleza? Pessoal, os números 2 e menos 2, os números 2 e menos 2, eles são os únicos números primos, são os únicos números primos que são pares, né? O 2 e o menos 2. Qualquer outro número par, ele não pode ser considerado primo, é claro, porque ele vai ter, além de 1 e ele mesmo, o próprio 2 como divisor, né? Então, é claro que um número que é múltiplo de 2, sem considerar o 2, ele vai ser um número composto. Beleza? Pessoal, os números inteiros não primos, eles são chamados de números compostos. Então, quando o número ele não é simples, quando ele não é primo, ele é chamado de número composto. Mas é composto de quê, pessoal? Composto de números primos. Tá? Nós vamos observar que quando o número ele não é primo, ele é formado por vários números primos. Beleza? Mesmo que ele não seja um número primo, justamente é isso que faz a diferença aí de um número primo ou não. Pessoal, vamos então recordar, é um assunto que a maioria dos alunos não lembra,
como eu descubro se um número ele é ou não é primo, tá? Pessoal, vamos verificar se o número 113 ele é um número primo. Vamos lá. Primeiro aqui, nós vamos colocar os primeiros números primos, tá? Tá aqui em cima, olha. O 2. Vou descer aqui um pouco, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Como você vai fazer, pessoal? Você vai dividir o número 113 pelos números primos. Vamos lá. Vamos pegar primeiro e dividir o 113 por 2. É claro que vai sobrar resto, né? Mas o ponto é que a gente não sabe que vai sobrar resto. Eu sei que vai sobrar resto porque os números pares são apenas eles que são divisíveis por 2. No caso aqui, o número ímpar, ele não pode ser, então, divisível por 2, né, pessoal? Quando é que eu sei quando o número ele é divisível por 2? Quando ele for par. Então, aqui, pessoal, eu já sei que eu não vou conseguir, tá? Mas vamos lá, continuando. 113 dividido por 2 vai ficar 5 vezes 2 vai dar 10. 11 menos 10, 1. Abaixa o 3. 13 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Sobra 1. Beleza? Vamos lá, eu vou continuar dividindo. Eu vou te mostrar até o momento que você vai dividir, né? Eu já dividi pelo 2. Agora eu vou dividir pelo 3. 113 dividido por 3. Tá? Nós também sabemos que não vai conseguir, né? Porque quando eu sei quando o número ele é divisível por 3, quando eu somo os algarismos e o resultado dessa soma é um múltiplo de 3. Ó, 1 mais 1 mais 3 vai dar 5. 5 não está na tabuada do 3. Ou melhor, 5 não é múltiplo de 3, tá? Então, lembrando as regras de divisibilidade, como é que eu sei quando o número ele é divisível por 3? Quando eu somo os seus algarismos e o resultado ele é um número múltiplo de 3. Nesse caso, eu sei que não é. Vamos fazer a conta. 3 vezes 3 vai dar 9. 11 menos 9, 2. Eu vou descer aqui o 3. 23 dividido por 3 vai dar 7, né? 8 passa. 7 vezes 3, 21. 23 menos 21, 2. Beleza? Agora, pessoal, vamos dividir pelo 5, que eu também sei que não vai dar certo. Então, ó, 113 dividido por 5. Vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10. 11 menos 10 vai dar 1. Desce o 3. 13 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 13 menos 10, 3. Vamos tentar agora pelo 7. É claro que o 7 a gente normalmente não usa critério de divisibilidade algum, né? A gente faz na chave mesmo, né? Esse aqui eu já sabia, né? Sem fazer a conta, que não seria divisível por 2, porque não é par. Sabia que não era divisível por 3, porque a soma dos algarismos não é um múltiplo de 3. Eu também sabia que não é divisível por 5, porque para um número ser divisível por 5, pessoal, ele tem que terminar em 0 ou 5. E 113 termina em 3. Então, é claro que ele não é divisível por 5. Agora, vamos fazer, da maneira convencional, 113. Vou fazer essa marquinha aqui para não misturar. Vamos fazer 113 dividido por 7, tá? Estamos fazendo aqui a sequência dos números primos, tá? Vou marcar aqui o 7. Vamos lá. 11 dividido por 7 vai ser igual a 1, né? 1 vezes o 7 vai dar 7. Sobra 4, né? 11 menos 7, 4. Eu desço 3. 43 dividido por 7 vai dar 6.
6 vezes o 7, 42. 43 menos 42, 1. Beleza? Então, agora vamos fazer o 113 dividido por 11. Vamos lá, pessoal. 113 dividido pelo número 11. Vamos lá. 11 dividido por 11 vai dar 1. 1 vezes 11 dá 11. Sobra nada. Desce o 3. 3 aqui, olha, pessoal, não divide o 11. Então, a gente coloca um 0. Pronto, pessoal. Agora, nós não precisamos continuar a divisão. Por quê, professor? Quando o quociente, olha que interessante, quando o quociente ele torna-se um número menor do que o divisor, eu não preciso mais continuar. Nesse caso, o 56, ele é maior do que o 2. Nesse caso, o 37, ele é maior do que o 3. Nesse caso, o 22, ele é maior do que o 5. Tá? Então, observe que por isso que eu continuei as divisões. Nesse caso aqui, o 16, ele também é maior do que o 7. Agora, quando eu fui fazer o próximo número primo, percebam que o 10 ele é menor do que o 11. Pessoal, quando isso acontece, eu paro de fazer a conta. Vamos lá, eu consegui dividir o 113 por algum desses números primos? Não consegui dividir por esse, sobrou o resto. Não consegui dividir por esse, que sobrou o resto. Não consegui dividir por esse, porque sobrou o resto. E não consegui também dividir por esses aqui, pessoal, olha, que sobrou o resto. Ou seja, o 113, ele é um número primo. Tá? Então, se eu conseguisse dividir por um desses primos, o 113 não seria um número primo. Beleza? Então, como é que eu descubro, usando essa técnica, que um número ele é ou não é divisível por 3? Ou ele é ou não é um número primo, corrigindo aí. Como é que eu sei? Eu vou dividi-lo pelos números primos. Tá? Até quando, professor? Até quando o quociente ele se tornar menor do que o divisor. Beleza? Então, eu paro, verifiquei que não deu. Então, o 113, ele é um número primo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Um número qualquer n maior que 1, ou ele vai ser primo, né? Não tem outra saída. Ou ele é um número primo, ou ele é um produto de fatores primos. Ou seja, se o número não é primo, ele com certeza vai ser formado por números primos. Como assim? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. O número 5, eu sei que ele é primo. Beleza? O 5 é primo. Né? O 5 é primo, até porque ele só possui 2 divisores naturais, que é 1 e ele mesmo. E também tem mais 2 divisores, que são os negativos, que é o menos 1 e o menos 5. Agora, pessoal, nós sabemos que o número 12, por exemplo, o número 40, por exemplo, eles também não são números primos. Já que eles não são primos, qual que é a condição aqui do enunciado? Se ele não for primo, com certeza, pessoal, ele vai ser um número que é formado pelos fatores primos. Vamos lá. Então, vamos lá. O número 12, ele é um número composto, né? Vamos fatorar o 12, pessoal. Fazer a fatoração do 12. Vamos dividir aqui somente por números primos. 12 dividido por 2, que vai resultar em 6. Dá para dividir por 2 ainda.
né? 6 dividido por 2 é 3. E agora dá por 3. Beleza? Então, 2 vezes 2 vezes 3. Então, o número 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ou 2 elevado à segunda potência ao quadrado, que multiplica o 3. Vamos fazer a fatoração do número 40. Né? Da mesma forma que fizemos o do 12, vamos dividir aqui por fatores primos. 2, 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu ainda consigo dividir por 2, que é 5. Agora, como o 5 ele é um número primo, né, ele só vai conseguir ser divisível por ele mesmo, né, pessoal? Então, 5 dividido por 5, que é igual a 1. Esses aqui são os fatores primos de 40, que é 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 5. Ou, simplesmente, 2 elevado ao cubo, vezes o 5. Pessoal, percebam que ou o número ele é primo, ou o número ele é composto por fatores primos. Qualquer número, pessoal, ou ele vai ser primo, por natureza, ou este número ele vai ser composto, olha que interessante, de fatores que são primos. Beleza? Tá? E essa, pessoal, é a ideia justamente que nós temos da teoria fundamental aí da aritmética, tá? Que é a teoria que nós estamos estudando, que é uma teoria fundamental que existe aí, que foi descoberta por Euclides, tá? É muito interessante essa teoria, porque a gente consegue observar como nós encontramos um número primo e também vamos conseguir descobrir quantos divisores tem um número natural. Olha que bacana, pessoal. Então, por definição, essa parte tranquila, ou o número ele é primo, ou ele é formado de fatores que são primos. Beleza? Vamos para o próximo item aí. Pessoal, eu sempre considero assim. Eu coloco como um jeito para definir um número, eu considero o número como se ele fosse um cadeado. Por exemplo, aqui eu tenho o número 30, esse é o cadeado do número 30. Vamos imaginar que eu tenho aqui o cadeado do número 50. Eu tenho aqui o cadeado, por exemplo, do número 120. A chave para eu abrir o cadeado é a decomposição prima. Cada número, pessoal, cada número desses aqui, ele possui, na verdade, uma única combinação de multiplicação de fatores primos. Tá? O número 30 possui uma única combinação, e essa combinação faz abrir o cadeado. O 50 possui apenas uma única combinação que faz abrir o cadeado. E esse 120 também possui uma única combinação de fatores primos que faz com que esse cadeado também ele venha a ser aberto, né? Então, veja que interessante. Eu tenho aqui uma combinação de fatores primos, porque ou o número ele é primo, ou ele é formado por fatores primos. No caso do número 30, nós sabemos que ele não é um número primo de cara, porque ele é um número par. E 50, também já sei que ele não é primo, porque ele é um número par. E o 120 é a mesma maneira. Tá? Então, por definição, basta eu descobrir que o número é par, diferente de 2, que eu já sei que ele não pode ser primo. Porque o único número par que é primo é o número 2. Então, por definição, já está aqui definido que eles não são primos, portanto, eu consigo fazer a decomposição deles, né, pessoal? A decomposição prima do 30 vai ficar 2. Quem quiser fazer daquela maneira convencional, colocando a barra vertical,
tudo bem, tá, pessoal? Colocando a barra 30 e fazendo a barrinha aqui. Aqui é a mesma coisa, 50 e fazendo essa barra vertical. E aqui o 120 também, fazendo a barra vertical. Tá? Ou você pode fazer assim, uma multiplicação para dar 30. 3 vezes 10. O 10 eu ainda consigo... O 10 ainda não é primo. Então, uma multiplicação para dar 10. 5 vezes 2. Pronto, aí, ó. A fatoração prima só tem números primos aqui, ó. 3, 5 e 2. O 50, como é que eu posso fazer? Da mesma maneira. Uma multiplicação para dar 50. 5 vezes o 10. O 5 eu não consigo mais fatorar. Na verdade, isso é chamado quebrar números, né? O 5 eu não consigo mais quebrar. Permanece o 5. O 10 eu consigo quebrar ainda com 5 vezes o 2. Esta é a fatoração prima do número 50, tá? Tem gente que prefere fazer dessa maneira do que fazer a maneira aqui convencional, essa maneira técnica aí, que a gente usa a barra vertical. Beleza? Vamos fazer então com o número 120 também. Uma multiplicação qualquer que dê 120. Você fala, professor, pode ser qualquer multiplicação? Qualquer multiplicação, pessoal. Vamos fazer aqui. 2 vezes 60. Vai dar 120. O 2 eu não consigo mais mexer. Só que o 60 eu ainda consigo fazer 30 vezes o 2. Legal. Esse 2 eu não consigo mexer mais. Mas o 15 eu consigo fazer como, pessoal? 15 vezes 2. Né? Esse 15 vezes 2 é do 30. Tá? Esse 30 aqui, ó, eu escrevi como 15 vezes 2. E eu ainda tenho aqui esse vezes 2 no final. Pessoal, eu não consigo mais mexer nesse 2. Agora, nesse 15 eu consigo mexer. 5 vezes o 3. Né? Consigo mexer ainda nesse 15, que é 5 vezes 3. Eu ainda tenho aqui, olha, esse 2 e esse 2 aqui também, olha, para copiar. Pronto, pessoal. Agora, não tem como mais eu mexer nesses números, tá? Essa aqui é a fatoração prima do 120. Você fala, professor, mas se eu fizesse pelo jeito convencional, daria o mesmo resultado? Claro que sim, né, pessoal? Vou fazer só o do 120, só para vocês verem que dá a mesma coisa, tá? Caso alguém tenha esquecido aí como faz esse método aqui. Então, estou fazendo aqui um pouco mais rápido, né? Pronto. A fatoração prima do 120, 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado à terceira potência, que multiplica o 3, que multiplica o 5. Exatamente o que aconteceu aqui. 2 elevado à primeira, segunda, terceira potência, vezes o 3, vezes o 5. A mesma coisa. Lembrando, pessoal, que a ordem não importa, tá? Eu comecei com 2, eu posso depois fazer o 3, depois o 5, não importa. Qualquer ordem é a ordem aí definida como certa, tá? Tá? Então, isso aqui nós já fizemos, tá? Então, não preciso estar mostrando para vocês aí a veracidade desses fatos. Beleza? Vamos para o próximo item, então. Pessoal, olha que interessante. Agora vamos para o teorema, né? Quase ainda o nosso grande teorema. Mas primeiro vamos verificar essa informação que está escrito aqui. Uma outra maneira a gente verificar se um número ele é primo ou não é primo. Tá? Então, muita atenção agora. Tá? É uma maneira que é definida também através de teorias. Tá? E a gente vai prestar atenção
Porque da mesma maneira que nós vimos no exemplo aqui, ó, se o 113 ele é ou não um número primo, que nós fomos dividindo pelos números primos primeiros, até chegar no momento que o quociente aqui fosse menor que o divisor. Se nós não conseguimos dividir por nenhum, então ele é um número primo. Dessa mesma maneira, pessoal, nesse item aqui, nós vamos usar uma técnica para descobrir. Como? Você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai colocar os primeiros números primos aqui. Assim como era do outro jeito. Que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, infinitos, né? São infinitos números primos. Como a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir por 2, eu vou dividir por 3, por 5, por 7, por 11, por 13. Até qual momento eu vou dividir? Como eu vou saber até qual momento eu vou dividir? Se ele não dividir por nenhum primo, aqui está escrito, se ele não dividir por nenhum primo, se um número natural maior do que 1 não é divisível por nenhum número primo, tal que o quadrado desse número primo é menor ou igual ao número, então ele é primo. Professor, não entendi essa última parte. O quadrado do número primo, ele tem que ser menor ou igual ao número? Como assim, professor? Veja bem, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Eu vou dividir por 2, por 3, por 5, por 7. Mas até onde eu vou dividir? Você vai fazer o seguinte. Elevar 2 ao quadrado. Vamos colocar o primeiro primo ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto, pessoal? 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos para o próximo. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. 5. 5 ao quadrado é igual a 25. E o 7? 7 ao quadrado é igual a 49. E o 11? 11 ao quadrado é igual a 121. Pessoal, veja bem, qual dos momentos aqui o valor do quadrado passou o número que eu quero verificar? Esse aqui, né? 11 ao quadrado é igual a 121. Passou o número que eu quero verificar. Então, eu peguei cada fator primo, olha, cada fator primo, elevei ao quadrado e eu vou descobrir até onde eu vou fazer a divisão. Eu vou dividir por 2, eu vou dividir por 3, eu vou dividir por 5 e eu vou dividir por 7. E por 11, professor? Por 11 não precisa. Por que não precisa? Porque 11 ao quadrado é 121. Tá? Então, eu vou dividir somente até o 7. Beleza? Eu só vou dividir até o número 7. Se não der para dividir por nenhum número primo, então 113 é primo, né? E nós já vimos isso aqui, nesse exemplo ainda, nesta aula, né? Vamos pegar o 113 e dividir por 2. Vai dar? Não. Porque eu sei que o 113 não é par. Vamos pegar agora o 113 e dividir por 3. Vai dar? Não. Porque eu sei que, se eu somar os algarismos, 1 mais 1 mais 3 não é um múltiplo de 3. Vamos tentar o 5. 113 dividido pelo 5, pessoal, também não dá, porque o número divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Sobrou 7. Você fala, e o 11? Não, 11 não precisa. Então, vamos agora só tentar o 7. Se não conseguir, ele é um número primo, tá? Então, vamos tentar dividir por 7. Nós já vimos naquela divisão anterior que não dá.
1 vezes o 7 vai dar 7. 6 vezes 7, 42. Né? Nós já vimos que não dá. Portanto, se o número 113, que é o número que eu estou procurando, eu vou verificar os fatores primos elevado ao quadrado. No momento que for esse número primo for menor ou igual ao número que eu estou procurando, eu tenho que parar. Nesse caso, ele passou, beleza? Então, eu não preciso mais fazer. Tranquilo, gente? Tranquilo? Vamos verificar, então, rapidinho, para ver se vocês entenderam, se o número 41 ele é um número primo. Será que o 41 é primo? Vamos ver. Será que 41 é primo? Vamos verificar agora. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tá? Depois a gente vai estudar algumas maneiras para poder decorar números maiores ainda que são primos, através aí do crivo, né? Através aí de alguns critérios aí que a gente vai estar estudando, tá? Então, primeiro vamos analisar se 41 é primo. Até onde eu vou dividir o 41? Vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou dividir por 2. 3 ao quadrado é 9. Então, também vou tentar dividir por 3. 5 ao quadrado é 25. Então, também vou tentar dividir por 5. E 7. 7 ao quadrado é igual a 49. Passa o número que eu estou procurando. Então, eu não preciso dividir pelo 7. Basta eu dividir por 2, por 3 e por 5. Se não der para dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5, significa então que esse número ele é um número primo. Beleza, pessoal? Já que os números que são compostos, eles têm que ter números primos na sua composição. Se ele não tem, ele é primo também. Vamos lá, então? Vamos lá. Pegar o 41, dividir por 2, dá? Não. Porque não é par. E o 41 dividido por 3, dá? Não. Porque a soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3. Vamos tentar agora o último, que é o 5, né? 41 dividido por 5 vai dar, pessoal? Também não, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Então, significa que este número é primo. Então, 41, ele é um número primo. Pessoal, a maioria das pessoas, os alunos, eles não gostam de resolver através dessa técnica aqui. Eles vão fazendo a divisão até o quociente se tornar menor do que o divisor, né? Sem problema nenhum, pessoal. Poderíamos ter feito isso aqui com 41, né? 41 eu ia dividir por 2, né? Eu nem preciso saber até quando eu vou parar. Eu vou dividindo por todos os primos, ó. Por 2 vai dar 20 e sobra 1. Ou seja, o divisor, perdão, o quociente ainda é maior do que o divisor. Então, eu não vou parar. Vou pegar o 41 e dividir por 3. 41 dividido por 3, pessoal, vai ficar 1 vezes 3, 3. Vai ficar 3 e sobra 2, né? Ou seja, o quociente ainda é maior do que o divisor. Então, vamos tentar agora. 41 dividido, ó, já fizemos o 2, já fizemos o 3, e agora vamos fazer o 5. 41 dividido por 5. Vai ficar 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 1. Tá? Então, se a gente observar, ó, o 8 ainda é maior do que o 5. Nessa técnica, você já pode parar no 5. Mas, supondo que você não sabe essa técnica, você ainda vai fazer a divisão por quanto, pessoal? Por 7, né? 41 dividido por 7.
Se for 6, passa. 6 vezes 7, 42, passa. Então, tem que ser 5. 5 vezes 7, 35. 41 menos 35, 6. Olha aqui, pessoal. Então, o quociente ficou menor do que o divisor. Então, eu paro, não preciso fazer mais tentativa. Aí, eu vou olhar as tentativas que eu fiz. Deu para dividir? Não. Deu para dividir? Não. Sobrou o resto. Deu para dividir? Não. Deu para dividir? Não. Se eu não conseguir dividir por números primos, então significa que esse número 41, ele é um número primo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos agora, pessoal, para a teoria, né? Ou teorema, melhor, fundamental da aritmética. Vamos lá. Então, pessoal, vamos então agora falar sobre o teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro positivo, composto n, pode ser expresso de modo único na forma n é igual a P1 elevado ao expoente 1 multiplicado P2 elevado ao expoente 2, tendendo aí até Pn, seja lá quantos P estiver, elevado a enésimos expoentes. Pessoal, veja bem, a gente observar, o que está escrito aqui é somente isso. Um número n, que é um número composto qualquer, esse número ele é formado pela multiplicação de números primos elevados a determinados expoentes. Eu tenho aqui um número primo, que multiplica outro número primo, que vai multiplicando quantos números primos forem necessários, beleza? Elevado a determinados expoentes, né? No caso aqui, ó, expoente, outro expoente e ao enésimo expoente aí, tá bom? Em que os expoentes são números positivos inteiros, né? E as bases são números primos. Pessoal, é simplesmente aquilo que nós acabamos de dizer. Vamos fazer com números, vocês vão ver como vocês vão entender. O número composto n, né? Temos aqui o exemplo, por exemplo, do número 12. O número composto 12, que é o n, ele é formado da multiplicação de números primos. Todo número que ele não é primo, que no caso ele é composto, n, ele vai ser formado, pessoal, exatamente pela multiplicação de fatores primos, onde os expoentes são inteiros e as bases são números primos. Por exemplo, o número 12, se nós fatorarmos o número 12, ele vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6, dividido por 2, que vai dar 3, e agora pode somente o 3, que vai dar 1. Os fatores primos do 12, pessoal, é 2 e 3. Então, o número composto, n, ele é formado pela multiplicação dos números primos, elevados a expoentes. Por exemplo, o número 2 apareceu quantas vezes aqui em fatores? 2 vezes. Então, é 2 na 2. 2 elevado ao quadrado. E o 3 apareceu quantas vezes? Apenas uma. Normalmente, nós não colocamos o expoente 1, porque 3 na 1, ou 3 elevado à primeira potência, é a mesma coisa que 3. Então, não tem essa necessidade. Então, pessoal, exatamente o que diz o conceito aqui do teorema fundamental da aritmética. Pessoal, lembrando que esse teorema de Euclides ainda é, pessoal, um teorema muito vago, tá? Ainda está em discussão até hoje
um teorema que realmente leva para a formação de números primos. Inclusive, tem lugares que até paga-se para que tenha mentes brilhantes aí para criar teoremas que funcionam com números primos. Nós sabemos que quanto mais distante esse número primo está, quanto maior ele é, mais difícil fica para nós sabermos se ele é ou não um número primo. Então, pessoal, os teoremas são baseados na chamada indução, ou melhor, dedução ao absurdo. Por exemplo, como é que eu sei que os números primos eles são infinitos? Porque eles não são finitos. Não existe uma prova ainda de que os números primos são infinitos na sua prova. O que prova que eles são infinitos é um absurdo que eles venham ter fim. Então, eles criam uma dedução ao absurdo, tá? E devido a dedução ao absurdo, é comprovado que não vai ter fim. Tá? Então, são teorias ainda muito importantes na matemática, mas que se deixa ainda muitas situações vagas. Tanto é que, na verdade, esse teorema fundamental da aritmética, números primos, né? Até o próprio Crivos, que acha os números primos, a Euclides em si, as teorias de Euclides, na verdade ainda são teorias, pessoal, que elas estão ainda, mesmo que milhares, né? Mesmo que dezenas de anos, perdão, elas estão ainda em análise. São situações ainda que devem ser ainda comprovadas. Mas é claro que sabemos que os números primos são infinitos, porque é um absurdo que o número primo venha a ter fim. Foi provado através dessa dedução aí, que de repente em uma aula eu posso até passar para vocês, fazer uma aula extra para passar essa dedução, que eu acho bem interessante, mas não é ainda um conteúdo de terceiro ano do ensino médio, é algo superior. É mais para quem faz a faculdade na área de exatas, tá bom? Engenharias, coisas desse tipo, né? Nem tanto engenharia, mas a matemática aplicada mesmo. Beleza, pessoal? Então, é exatamente isso que quer dizer esse teorema. Todo número composto, né? Eu dei o exemplo aqui do 40, eu vou dar o exemplo agora do número... Eu dei o exemplo do número 12, eu vou dar o exemplo do número 40. Né? O 40 ele vai ter também números primos. Vamos lá. Divide por 2, que vai dar 20. Divide por 2, que vai dar 10. Estou fazendo rápido porque você já sabe, né? Divide por 5, por 2, que vai dar 5. E divide por 5. Beleza? Beleza. Quantos fatores tem o número 40, né? O número composto 40, pessoal, ele tem 2 fatores, né? Assim como o 12. Ele tem um fator 2, ele tem um fator 5. Elevado, né? Lembrando que esses fatores, obrigatoriamente, devem ser números primos, é isso que diz o teorema, elevado a expoente. No caso aqui, olha, 1, 2, 3. É 2 na 3. Elevado é vezes 5 na 1. Beleza? Tranquilo? Então, aqui é bem fácil. Pessoal, vamos prosseguir. Através dessa informação, através da teoria fundamental da aritmética, nós conseguimos descobrir quantos divisores tem um determinado número. Quer ver? Quantos divisores tem um número composto? Primeiro, vamos fazer os divisores de 40. Dá um exemplo de 40. Tá? Vamos achar os divisores de 40 da forma convencional. Tá? Achando da forma convencional, os divisores de 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Né? Conteúdo já ensinado aí desde o 5º ano, né? Aplicado no 6º, 7º, aí você já sabe muito bem. Os divisores de 40 são quanto? Aí você fala, professor, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas vocês concordam que eu também tenho os negativos? É 1
ou também pode ser o menos 1. É o 2, ou também pode ser o menos 2. É o 4, também pode ser o menos 4. Também pode ser o menos 5. Também pode ser o menos 8. O menos 10. O menos 20. Também o menos 40. Tá? Então, na verdade, pessoal, são 16 divisores que tem o número 40. Né? Lembrando que se no exercício estivesse perguntando quantos divisores naturais tem o número 40, né? Estivesse perguntando assim, olha, quantos divisores naturais tem o número 40? Aí o resultado, pessoal, seria 8. 8 divisores. Mas no caso está perguntando quantos divisores tem. É claro, independente da quantidade de divisores, nós temos que considerar também os negativos, tá? Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, 16. Não esqueça disso. Agora, será, pessoal, que tem uma maneira de sabermos quantos divisores tem um número sem precisar achar os divisores? Supondo, então, que você não saiba que o número 40 tem 16 divisores, tá? Vamos achar os divisores de 40 através do teorema fundamental da aritmética. Pessoal, primeiro passo, você vai fazer a fatoração prima do número 40. Beleza? Vamos lá. Você vai pegar o número 40 e vai fazer a fatoração prima dele. Lembrando que você não vai encontrar os divisores de 40 agora. Essa técnica é para saber quantos divisores tem. Vamos lá. 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Tá? Como você vai fazer para saber quantos divisores tem o 40 usando apenas os fatores primos? Pessoal, presta atenção. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, ou ainda 2 na 3, que multiplica 5 na 1. Pessoal, por que eu estou colocando um expoente aqui nesse caso aí? Porque para descobrir quantos divisores tem 40, eu vou usar exatamente os expoentes dos fatores primos. Como assim, professor? Olha que fácil. Aqui eu tenho a decomposição prima, ou a fatoração prima, do número 40. Está aqui. Você vai pegar agora, adicionar 1 ao expoente de cada um dos fatores. Você vai colocar 1 aqui. E você vai também colocar 1 aqui. É por esta razão que eu falei que íamos usar o expoente do 5. Pronto, pessoal. Muito simples. Feito isso, tá? Você adicionou 1 ao expoente 3, adicionou 1 ao expoente 1. Você vai pegar agora e você vai multiplicar esse resultado. 3 mais 1 é igual a 4, que multiplica 1 mais 1, que é igual a 2. Então, eu vou multiplicar, pessoal, a soma que deu aqui no expoente do 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, o número 40, ele tem 8 divisores naturais. Mas se ele tem 8 divisores naturais, então logo ele vai ter 16 divisores, considerando os negativos. Então, o total de divisores de 40 é igual a 16. São 8 naturais
e mais 8 negativos. Se o exercício estivesse perguntando o total de divisores naturais, seria 8. Mas aqui é 16, que é 8 mais 8. 8 positivos e 8 negativos. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, esse teorema fundamental da aritmética. Tá? Realizem os exercícios da página 108 e 109. Eu estarei fazendo a correção de cada um desses exercícios no momento fora da aula, tá? E estarei postando essa correção aí também na Agenda Edu e também no Plural, tá bom? Para que vocês tenham acesso aí a essas correções. Beleza, pessoal? E eu também estarei mandando no grupo aí de vocês. Pessoal, um abraço aí para vocês. Até a nossa próxima aula.